um velho militante da cultura, da política, um homem que acredita profundamente nas transformações a partir do nosso processo cultural. São 80 anos de idade, 63 de carreira, em ação ainda bastante, trabalhando muito, fundador do Partido dos Trabalhadores, petista roxo, Lula total, e estou aqui nessa luta junto com vocês. Essa luta não para, e a minha mensagem é sempre de que a gente tem que acreditar que a gente pode mudar. Eu nasci em 1939, em pleno começo da Segunda Guerra Mundial, numa cidade que era visada, porque Santos era uma cidade estratégica, porque era o maior porto da América do Sul, grande circulação de navios, de exportação de café, riquezas do país que chegavam aqui para ir para São Paulo, que era o grande centro, vamos dizer, industrial, entendeu? Que na verdade ainda nem tinha esse desenvolvimento, mas estava se formando ali. Mas São Paulo já era, vamos dizer, tinha um papel muito importante, né? Principalmente por causa do café, ainda era uma coisa mais agrária que industrial, embora já tivesse Matarazzo, essas coisas. E meu pai foi revolucionário de 32, foi constitucionalista, né? Foi para a trincheira. Então eu cresci dentro de minha mãe era educadora da turma lá do Anísio Teixeira, foi professora da escola do Lula. Minha mãe lecionava em escola de periferia, por escolha, entendeu? E então eu fui formado num ambiente em que, em primeiro lugar, havia essa consciência política, porque não era partidária ainda, no sentido, mas era uma consciência, vamos dizer, do papel importante da política. Meu pai era um constitucionalista, depois ele percebeu que ele tinha sido usado por uma elite aí, desse Estado aqui, vamos dizer, com outra, que a Revolução Constitucionalista, na verdade, o objetivo não era defender a Constituição, era defender interesses, entendeu? Que ele até ficou meio chateado com isso, mas, de qualquer maneira, ele foi porque ele acreditou. E era um homem, tanto ele como minha mãe, eram pessoas muito ligadas ao processo cultural. Então, desde pequeno eu li, minha mãe me deu livros para ler, meu pai era diretor social de um clube, então ele trazia companhias de teatro, trouxe Procópio Ferreira, ele fazia toda a programação cultural do clube, entendeu? Festas juninas, o carnaval, ele que montava todo o esquema, trazia cantores, elencos das rádios, que não tinha televisão na época. Ou seja, ele movimentava. A vida cultural em Santos era bastante intensa, e a vida do clube que nós frequentávamos era muito intensa, um clube de classe média, mas que tinha uma vida cultural enorme. Então eu fui criar, eles eram sócios também de um clube chamado Centro de Expansão Cultural. Eu vi Villa-Lobos, eu vi grandes pianistas, eu vi Margarida Lopes de Almeida, que era o que chamava-se dizeuse, ela dizia poemas. Ela entrava no palco, tinha um piano de cauda, ela com vestido longo, então ela dizia poemas do Olavo Bilac, essas coisas até meio assim acadêmicas e tudo. Mas, ao mesmo tempo, meu pai descobre que a Janet Gaynor, que ganhou o primeiro Oscar, tinha comprado uma fazenda em Goiás. O marido dela era o Adrian, que fazia os figurinos da Greta Garbo na Metro, entendeu? E a Mary Martin, junto com ela, também comprou uma outra fazenda, e eles passavam uma parte do ano em Goiás. Meu pai convidou eles para virem passar o carnaval em Santos. E ficaram na nossa mesa. Eu era cinéfilo já desde garoto, entendeu? Então eu sentava, eu já falava inglês com 14 anos, entendeu? Sempre fui um aluno meio de ferro, entendeu? Assim,
Quer dizer, o Cunha de Ferro era um cara mais chatinho, eu não era chatinho, eu era muito bom, entendeu? Mas eu estava sempre ligado em tudo, principalmente na parte política, porque na minha rua moravam líderes sindicais do Porto. Santos era a cidade vermelha. Quando tinha greve do Porto, a minha rua se enchia de polícia, porque os pais dos meus amiguinhos, das minhas amiguinhas, tudo comunista do Porto. Além de eu estar absorvendo vamos dizer, esses ensinamentos da cultura europeia, eu também, ao mesmo tempo, estava com os pés muito fincados na cultura popular, e na vida política. E nós somos artistas, a gente é antena, né? A coisa se passa pela cabeça da gente, claro, mas fundamentalmente o que a gente tem é essa ligação, que é uma ligação que não está no plano, vamos dizer, cerebral. O ator, ele tem uma mediunidade mesmo, né? A gente tem porque justamente porque a gente trabalha muito com a sensibilidade, então a gente também está muito permeável a toda essa mediunidade, né? de perceber quando as coisas estão caminhando, esses fluxos de energia, né? O que aconteceu nos primeiros momentos do golpe, quando incendeiam a UNE, quando as peças começam a ser proibidas, quando houve as mortes e todo aquele processo extremamente rico, vamos dizer, que estava acontecendo na América Latina toda eliminado, claro que ela foi muito mais violenta no Chile e na Argentina. Aqui, não é que aqui foi menos violenta, não sou absolutamente partidário da tal da dita branda, não, porque a barra aqui era muito pesada, mas o alvo que a gente tinha era mais claro, entendeu? Tanto que a gente conseguiu uma unidade desde o início, com pessoas que eram politizadas ou não. Então, o Grupo Opinião, a nossa base do Partido Comunista no Rio de Janeiro, eu me lembro que tinha 70, 80 pessoas jovens. Nós tínhamos um repertório riquíssimo, pequenos burgueses. Eu fiz Eletra, porque todas as peças que o Decisão fazia tinham um cunho político, e a gente continuou resistindo, e a gente começou a ter apoio de setores importantes da sociedade, até na área da justiça. E também a gente convivia harmonicamente com pessoas que tinham um pensamento de direita. Assim, não é um pensamento de direita, é um pensamento conservador, como Paulo Altran, como Tônia Carreiro, como a própria Cacilda Becker, que ela se transformou numa liderança política na medida em que ela assumiu a sua classe, entendeu? E aí por isso que a Cacilda, não que a Cacilda não fosse uma grande atriz, mas esse mito da Cacilda não é uma coisa só porque ela era uma grande atriz e que fosse uma personalidade muito especial, mas foi porque ela adquiriu uma simbologia de liderança, principalmente do ponto de vista da classe, entendeu? De defender realmente pontos de vista importantes do ponto de vista de direitos, Então, tudo isso foi importante. Então, nesse sentido, a gente logo cedo, uma grande parte desse pessoal que tinha aderido ao golpe, de uma certa maneira, passou a ficar do nosso lado. Tanto que quando o Roda Viva foi invadido, a gente pediu para a população nos apoiar, e a população ficou conosco, lotou os teatros e foi lá estar conosco, entendeu? A um ponto de que em 68 eles tiveram que fazer um novo ato institucional, que foi um segundo golpe, um aprofundamento do golpe, entendeu? E aí a coisa complicou, porque o Golbery, que era um grande estrategista, o Golbery do Couto Silva, ele percebe que a nossa resistência vinha fundamentalmente da relação entre educação e cultura, entendeu? E claro, com os movimentos sociais, que o movimento operário estava muito silenciado, então tinha muito pelego, então
na verdade, o cerne do movimento de resistência eram os estudantes, mas a linha de frente éramos nós artistas, entendeu? Então, isso nos dava uma grande responsabilidade. E também, aí os músicos vieram, e quando começaram, depois do AI-5, a censura começou a vir violenta em cima do teatro, os músicos passaram a levar as mensagens políticas através das suas canções, entendeu? Aí vem o advento do videotape e se criam as grandes redes de televisão, porque até então toda a produção cultural era regionalizada, a TV Tupi era regional, não tinha videotape, e aí eles fazem o controle da mídia. Aí começa a coisa a complicar, entendeu? Porque a informação passa a ser centralizada no Sudeste, entendeu? E de acordo com o pensamento das elites, através das grandes corporações de televisão, particularmente a Globo, Silvio Santos, entendeu? Mas a Globo, fundamentalmente, porque a Globo se transformou na maior emissora do Brasil em substituição à Tupi, entendeu? E mais uma coisa, a lei de diretrizes e bases, que, de uma certa maneira, ela faz uma, vamos dizer, uma reestruturação do ensino, é a mesma coisa que o Escola Sem Partido de hoje. É a mesma coisa. A escola é para estudar, entendeu? E com isso começa a haver uma desmobilização. E aí, com a luta armada, a repressão se acelera, os Estados Unidos botam dinheiro aqui, aí se fala do milagre econômico, e a Globo passa a divulgar o milagre econômico, já como partido político, e aí se cria uma ilusão de que esse país estava indo maravilhosamente bem, para frente Brasil, entendeu? Que só explode com a morte do Vladimir Herzog. Aí a sociedade retoma o seu ímpeto de mudança. Primeiro fui secretário de Música e Artes Cênicas, que era a maior secretaria do governo anterior, do governo Fernando Henrique. Depois fui secretário da primeira Secretaria de Diversidade Cultural do mundo. Acompanhei todo o processo de aprovação da Convenção da Diversidade, participei de toda a regulamentação da Convenção, que, aliás, é um documento que nós somos signatários e teríamos que obedecer, entendeu? E que eu considero um movimento absolutamente basilar de todo o projeto cultural. E foi a diretriz principal do nosso governo, foi baseada já na Convenção da Diversidade Cultural. O nosso núcleo de cultura do PT era um núcleo muito avançado. Então nós tínhamos todo o projeto A Imaginação a Serviço do Brasil, era resultado do Cultura como Invenção do Futuro, que foi o primeiro projeto de cultura feito com participação social. A gente tinha em 94 um mimeógrafo, um telefone e uma salinha no Comitê Central. O Lula falou assim: façam um programa convocando toda a sociedade brasileira a participar da elaboração desse programa. O nome do programa foi dado pelo Boal, entendeu? E ele foi a semente do Cultura, a Imaginação a Serviço do Brasil, que foi o programa orientador. Quando o Lula escolhe o Gil em 94 ele fez a campanha do Fernando Henrique. E aí ele e o VEFOR, que sai do PT, pedem para a gente dar o programa como contribuição para o governo deles. E o Lula falou assim: eu faço questão de dar essa colaboração para o governo Fernando Henrique. Nunca foi aplicado. A primeira brochura que eles publicaram foi: cultura é um bom negócio. Entendeu? Era absolutamente o contrário. Muitas vezes eles usavam a nossa narrativa, mas na ação era totalmente diferente. Entendeu? Então, com isso, quando a gente chega lá no governo, participamos de toda a elaboração, campanha, o Lula percebeu que havia uma certa polarização ali, uma certa disputa para ver quem seria o ministro. Entendeu? Então, a ideia do governo era ser um governo de abertura. Entendeu? Então, ele convida o Gil.
que embora tivesse estado com o Fernando Henrique, tinha uma proximidade e participou da campanha. Fui comissário-geral da maior exposição que o Brasil fez no exterior, trabalhei durante 2 anos, foi no seio da Comunidade Europeia, em Bruxelas, foi uma exposição, 2 milhões de pessoas foram assistir. Foram 4 meses, onde o melhor da cultura brasileira, de dança, de teatro, Corpo, Quasar, as companhias mais de teatro, Zé Celso, entendeu? Os índios, entendeu? Eu tive até passei a ter um contato com a monarquia lá, com os reis lá, passei a conviver com eles, entendeu? De almoçar no Palácio Real, são experiências muito ricas, mas esses 12 anos para mim foram um aprendizado assim. Meu pai queria que eu fosse diplomata e eu realmente eu chefiei missões do Itamaraty por toda a América do Sul, Paraguai, Chile, Peru, entendeu? Intercâmbio com esses países. Olha, eu fui ministro algumas vezes, entendeu? E fui presidente da Funarte, depois fui secretário de Políticas Culturais, implementei o primeiro Plano Nacional de Cultura. Então foi uma responsabilidade enorme. E era assim, Funarte, eu peguei a Funarte em crise. Como presidente da Funarte, eu criei a Funarte itinerante. O Juca triplicou o orçamento da Funarte, vamos dizer, a partir de uma combinação que eu falei, não adianta eu ser presidente da Funarte se eu não tenho dinheiro, entendeu? Em 3 anos eu fiz um trabalho muito bacana na Funarte, entendeu? E aí a Ana de Holanda me convida, ela falou, não, eu quero você perto de mim em Brasília, porque a gente é muito amigo, eu quero você implementando o Plano Nacional de Cultura, que é uma coisa muito importante, e eu quero você como comissário-geral dessa exposição, que vai ser uma das marcas fortes do meu governo, do governo Dilma, inclusive, da época da Dilma, entendeu? Então foi também uma oportunidade de estar convivendo diretamente com toda a vida política do Brasil no centro do poder. O ministro Marco Aurélio de Mello recebia a gente muito bem, entendeu? Também era um homem de diálogo, entendeu? Aí já tem outros ministros que eu nem vou citar, porque eu vou dizer uma coisa para você. Era uma coisa assim, queriam proibir a entrada dos índios porque os índios não estavam de terno no STF, entendeu? É assim, o próprio Gilmar Mendes até a gente conseguiu um diálogo razoável com ele. Olha, declaradamente não. Declaradamente não. Engraçado que, talvez pelo fato de eu ser uma pessoa profundamente democrática, respeitadora de direitos, muitas vezes eu tenho um trânsito relativamente mais fácil com várias tendências políticas aí, sem fazer concessão, entendeu? Nunca abdiquei de... Meu filho, por exemplo, é diretor da Globo há 25 anos, entendeu? Nunca ele recebeu nenhum tipo de censura, vamos dizer, de retaliação pelo fato de ser meu filho, entendeu? Eu me lembro que eu estava no Ministério da Cultura e eu precisava de divulgação dos nossos projetos. Eu estava na Secretaria da Diversidade. Eu pedi uma entrevista com a direção da Globo. Entendeu? Aí eu queria com a Marluce, ou com alguém, com o diretor artístico. Eu fui recebido pelo Roberto Irineu Marinho. Me falaram assim, você tem 20 minutos para conversar com ele. Eu falei, em 20 minutos eu dou meu recado para ele, pode deixar. Aí subi na sala dele, começamos a conversar. Sabe quanto tempo a gente conversou? Durante 3 horas. De repente, as reuniões políticas eram na minha casa. Uma boa parte das grandes reuniões de cultura do PT foram na minha casa.
entendeu? Como das reuniões políticas, como você viu o Genuíno veio lá fazer. O Genuíno vem na minha casa pelo menos uma vez por mês, entendeu? Então, esse livre trânsito também, e acho que nesse sentido o Lula é um cara muito importante, né? Porque é um homem que ele também não tem medo de dialogar, não, entendeu? Isso eu admiro ele pra caralho, porque ele não deixa de falar nunca o que ele pensa. Mas eu vi uma reunião dos 4 grandes líderes no Fórum Social Mundial em Belém do Pará. Eu fui lá assistir, estava o Morales, estava o Rafael Correia, estava o Lugo e estava o Chaves. Então ele tinha combinado com o Chaves que o Chaves ia falar pouco, entendeu? Aí o Chaves falou pouco, ele falou, pô, Chaves, você foi maravilhoso, também eu vou ter que falar menos que você. Mas ele chegou e falou assim, pois é, nós estamos aqui com vários presidentes eleitos pelo voto na América do Sul, homens de esquerda, o primeiro índio, o Evo também estava lá, entendeu? Olha, assim, era assim a plenitude, vamos dizer, da esquerda na América do Sul. E ele falou para o Chaves assim, teve uma época que você achou que você podia tomar o poder, né? Aí, general, né? Não sei mais o que. Então, o Chaves olhou para ele e falou assim, mas depois você viu que esse não era o caminho democrático, aí você se candidatou e se elegeu. Não, hoje é pelo voto. Aí o Chaves começou a rir, entendeu? E eu estava ali, eu falei, o Lula realmente era impossível. Ele criticou o Chaves da cada lata do Chaves, entendeu? Ali foi uma coisa assim, emocionante. Bom, a elite, é claro, que fere os seus interesses e ele realmente não quer admitir que o Lula possa estar no Palácio de Buckingham e o Fernando Henrique não, entendeu? Então tem todo um lado assim desse orgulho mesmo burguês, assim, exacerbado. Agora, a classe média, ela tem horror, vamos dizer, à pobreza, entendeu? Por quê? Porque a pobreza está muito próxima, muito mais próxima deles do que dos ricos, entendeu? Então eles não querem ser confundidos, entendeu? Sei lá, isso é uma interpretação um pouco... Eles querem ser reconhecidos como pessoas que fazem parte da elite, entendeu? Você vê os guarda-roupas, você vê essa coisa, esses casamentos que a classe média faz hoje em dia, que são quase uma encenação, né? Quase tem um rito burguês assim, de roupas, de padrinhos e madrinhas, 4 padrinhos, e buffet, e não sei mais o que, eles não têm dinheiro para dar de onde, mas de repente tem um buffet, entendeu? Aí aluga limousine para o casamento, entendeu? É uma coisa meio cafona, né? Tem uma coisa cafona também, é uma coisa assim, porque é sempre o Molière nesse ponto é impiedoso, né? É o burguês fidalgo, é o cara que quer ser o que ele não é, né? Eu acho que é uma falta de consciência de classe, em primeiro lugar, gerada justamente por essa visão pequeno burguesa de querer ascender socialmente, entendeu? Então, eles não querem ser confundidos, entendeu? E eles estão cuidando dos seus interesses pessoais. O coletivo para eles não existe, entendeu? Então você vê que essas pessoas, elas estão preocupadas. Olha, no Ministério da Cultura, a gente fazia as conferências nacionais de cultura, entendeu? Tinham 2.000 pessoas participando do Brasil inteiro. Você podia contar nos dedos os artistas, assim, vamos dizer, que tem expressão nacional, que participaram ou discutiram. E muitas vezes, quando eu falava assim, vocês não vêm nas reuniões, como é que vocês querem decidir? Aí eles falavam assim, mas essas pessoas que vão não nos representam, entendeu? Então eles achavam que o cara, por causa de ser do Amapá, ou porque
era aqui da periferia de São Paulo, não representa eles. Não, essas pessoas nem são do mercado. O que eu vou estar discutindo? Essa gente não sabe nada. Que nós artistas, quando a gente faz um trabalho, a gente se joga no trabalho, né? Mas quem vai julgar é o público. Então não adianta você achar, falar assim, você pode até acreditar, você pode até defender pontos de vista e falar assim, pô, não deu certo por causa disso ou daquilo, talvez a gente tenha que... Mas, de qualquer maneira, na hora que você está na chuva é para se molhar. E é para receber. A crítica é fundamental, entendeu? Aí é alteridade, isso é diversidade. Eu acho que você tem que dar um sentido para a sua vida, entendeu? Não importa um sentido que tenha uma coerência com os princípios que você defende, entendeu? E essa vida, ela se constrói, o que o existencialismo fala? Você tem 2 pontos que são imutáveis, é o teu nascimento e a tua morte. O que você constrói dentro desse processo é sua responsabilidade. Eu acho que o Olimpo é muito interessante também, assim como os orixás, né? Porque eles são movidos por paixões também, como seres humanos, né? Então o Zeus é todo-poderoso, ele pode ser generoso como pode ser tirano, né? Então é interessante que a ira dos deuses, entendeu? Muitas vezes ela tem uma dimensão tão humana e tão, às vezes até mesquinha, né? Mas ao mesmo tempo tem uma grandeza olímpica, né? Eu sou dionisíaco total.